Olá pessoal, então a gente vai dar continuidade a uma nova videoaula hoje. Ah, Essa penso eu que vai ser a primeira da série dessa semana, né? Então essa semana a ideia é a gente trabalhar com o registro de imagens, né? Registro e importação de imagens para dentro do programa, dentro do Spring, ah, que é uma das partes mais difíceis, eu acho, em comparação com outros SIGs. Nos outros SIGs é bem mais simples, né, a importação dessas imagens. Ah, e no Spring ele é um pouco mais complicado, um pouco mais trabalhoso. Porém, penso eu, vocês já tiveram aí uma experiência de montar um banco de dados, né, e há toda uma preocupação em informar as informações, tanto de projeção, quanto de dado, quanto da sua área de estudo, adequadamente, né? Porque ele acaba limitando a entrada de dados apenas de dados que conferem exatamente e que esteja compatível com a sua área, né? Então, se por um lado ele é mais difícil de você importar um material desse tipo, por outro lado ele não vai permitir que você insira qualquer informação que esteja de desacordo com o seu projeto inicial, né? Já em outros programas como o QGIS, o ArcGIS, você pode simplesmente puxar a imagem, né, arrastar e jogar e já ir trabalhando em cima dela, né? Muitas vezes você tem informações com datas diferentes, pode haver aí alguma ah, deslocamento, mas então a ideia é a gente mostrar como que funciona isso no Spring. Se vocês passarem dessa, dessa etapa, prometo para vocês que as outras serão muito mais fáceis, tá? Então vai ter um conjunto de algumas aulas explicando basicamente, como que eu posso dizer, passo a passo, né, e mostrando alguns dos principais problemas ou dificuldades que vocês vão ter. Então vou ensinar como vocês vão fazer da maneira fácil, da maneira mais difícil. Às vezes vocês vão ter uma área onde eu preciso de duas imagens para cobrir a minha área de estudo, então é um processo diferente. Então esse conjunto de aulas dessa semana ele vai basicamente abranger isso. E já que a gente está falando de imagem, o ideal é eu mostrar para vocês também, já adiantando, ah, como e onde vocês, né, onde e como vocês podem baixar algumas imagens para vocês. É claro que eu vou estar compartilhando um conjunto de imagens específicas para esse conjunto de aulas, mas depois vocês podem testar com imagens dos locais de interesse de cada um de vocês, né? São dois sites que eu trabalho muito, que disponibilizam imagens, e em função da quantidade de informações que tem lá, né, vocês acham que não precisam de outros portais, né, de imagens. Então, eu vou deixar dois aqui, que é os que eu uso, e aí vocês podem já consultar as imagens que tem lá, baixar aquelas que tiverem interesse, tá? Sem problema nenhum. A primeira é o portal do INPE, né, do site do INPE. Então, para ficar simples para vocês, vocês podem digitar aí catálogo de imagem INPE. Tá? Então, vocês podem fazer a busca com esse conjunto de palavras e ele vai aparecer ali. Ó. Você pode entrar nesse primeiro, né? DGI, que é Divisão de Geração de Imagens. Tá? Então, você pode entrar nesse primeiro aí. No INPE, ele vai abrir, a princípio, essa página. Tá? Vocês vão ver, dependendo da imagem que você está procurando, dependendo do satélite que você vai trabalhar, ele vai direcionar você para outra página. Então a gente vai fazer daqui a pouco isso. Tá? A tela é essa básica, na verdade eu até prefiro esse sistema de busca que eu já estou acostumado. O outro é um pouquinho mais moderno, mas esse é o antigão, eu já trabalhava com ele há muito tempo. Você tem que ter, a princípio, um cadastro aqui, né? Esse cadastro você pode entrar, na hora de entrar aqui, você pode entrar com o mesmo cadastro que você fez quando baixou o arquivo do Spring, né? Então é o mesmo, você não vai ter nenhum problema. Deixa eu ver se já dá para mim entrar aqui com o meu usuário e senha. Beleza, ele já está logado. Então você precisa estar cadastrado e entrado na sua conta, porque assim você vai poder comprar gratuitamente essas imagens. A sua área de pesquisa é desse lado esquerdo aqui, ó, né? Então, dependendo o que você procura, algumas situações são mais simples de pesquisar.
A primeira coisa que você vai ver aqui é o satélite, tá? Então você vai ver que tem uma gama de informações aqui. Tem o Cibers 2, né, o Cibers 2B. Na hora que a gente for falar alguma coisa de sensoriamento remoto, a gente estiver falando do satélite, a gente vai explicar um pouquinho, né, uma versão posterior do Cibers. O Cibers 3 não funcionou. Aqui a gente tem o Cibers 4, que é o mais atual. Então esse Cibers 4 vocês têm imagens atuais, né? Se você for pegar lá, provavelmente deve ter da semana passada, né? O Cibers 2 e o 2B são imagens um pouco mais antigas, né? O que a gente mais vai usar aqui, pelo menos, né, nesse site do portal do INPE, são as informações do Landsat, né? Que é um satélite americano. Ele é basicamente, né, as imagens dele, as bandas espectrais a quais ele trabalha, ela é ideal para trabalhar com uso e ocupação do solo, né? Então ele é muito aplicado e ele tem uma série histórica muito grande, né? Principalmente em função aí de vários satélites que tem, né? Essa é outra coisa que a gente vai ver lá na frente, né? Quando a gente vai avaliar ou vai fazer algum estudo de uma série histórica, é muito importante, se eu for comparar como que era o meu uso ocupação num período com outro período, que esses dois períodos têm algumas características semelhantes, como por exemplo, o mesmo satélite, né, ou a mesma série de satélites. Por quê? Porque as bandas, né, os comprimentos espectrais trabalhados são bem próximos, eu não tenho muita diferença. Eu não posso, por exemplo, fazer um comparativo. Eu posso até fazer, mas não posso pegar o resultado e falar né, com toda certeza que é aquilo lá. Que houve um aumento ou um decréscimo de tal tipo de uso se eu estou trabalhando com satélites que têm, que vão dar resultados diferentes, né? Então sempre pensar nisso, né? Só em casos onde eu não tenho uma série que cubra o período que eu tenho interesse, que eu posso trabalhar com satélites diferentes, mas mesmo assim tentar trabalhar com aqueles que têm ah, as características mais semelhantes. E aí a gente pode mais para frente, né, pegar cada satélite, ver as características, o comprimento de onda de cada banda, e aí você pode melhor escolher o satélite ideal, tá? Então aí a gente tem a série Landsat. Penso eu que você vai encontrar imagens aí de resolução de 30 metros a partir de 1984, 85 para cá. Então tem uma série histórica muito grande, né? Cobre um período temporal aí muito legal para fazer alguns trabalhos. Alguns Landsats aqui, principalmente os primeiros, né? 1, 2 e 3, ele tem algumas características um pouco mais diferentes dos demais, principalmente com relação à resolução espacial, né? Das imagens. Outra coisa que eu esqueci de falar, mas também já lembrando, então não apenas satélites diferentes têm comprimentos espectrais diferentes, mas satélites diferentes também podem ter resoluções espaciais diferentes. Então, se eu faço análise do uso e ocupação de uma área com imagem de alta resolução, né, 1 metro, por exemplo, eu vou ter um resultado, vai ser muito mais detalhado. Eu não posso fazer uma comparação direta, né? Ou eu faço essa comparação direta com, né, uma imagem com resolução de 30 metros, mas eu tenho que deixar isso evidente, tá? Isso claro. Outra coisa importante quando eu for comparar imagens também, é que as imagens elas devem ser pelo menos dos mesmos períodos. Por exemplo, se eu for avaliar o uso e cobertura do solo ou da terra num período chuvoso, né, janeiro, fevereiro, né, se eu não tiver problema com nuvens tampando a minha imagem de satélite, é claro que eu vou ter uma condição com muito mais vegetação, né, muito mais verde. Então, eu não posso comparar um período, né, digamos lá, 1984, eu peguei uma imagem do período de janeiro, fevereiro, né? E aí lá em 5 anos depois, né, 1990, eu estou trabalhando com a mesma área, só que eu estou trabalhando, por exemplo, no período de agosto, onde eu vou ter, né, muito pouca vegetação, ou vegetação já com um comportamento totalmente diferente, e aí tomar uma conclusão com base, né, onde o que está provocando essa alteração é o período da minha imagem. Então isso tem que ficar claro quando vocês forem analisar, né? Trabalhar com imagens com características semelhantes e os períodos de análise também têm que ser semelhantes, né? Tudo bem? Ah, então a ideia de busca, a primeira coisa que você vai fazer é selecionar aqui o satélite.
Se você pegar aqui os Landsat 8 e o Cibers 4, são dois satélites que ele vai direcionar para um outro portal, tá? Já já eu vou mostrar para vocês. Mas vamos lá aqui, por exemplo, no Landsat 5. O Landsat 5 eu gosto de trabalhar muito com ele porque ele é aquele satélite que tem a maior série histórica, pelo menos até agora, dos satélites Landsat. Ele tem aí de 85 a 2011, se eu não me engano. Tá? Então tem muita imagem boa. Ele é um satélite que já, né, ele trabalhou mais do que devia. Ele tinha um período de vida, né, como todos os satélites têm. Por isso a gente vê aí Landsat 1, 2, 3. Mas ele não quis se desligar e continuou imaginando por um bom período. Então se eu entrar aqui, a primeira coisa é escolher o meu satélite. Tá? Quando a gente escolhe o satélite, dependendo do tipo de satélite, eu consigo escolher o instrumento, né, ou o sensor. Tem sensores, e aí se eu quiser saber, basta eu entrar no satélite tal e ver o que aquele sensor é. Esse sensor TM, ele é o Thematic Mapper, é aquele que tem uma resolução de 30 metros, é o que a gente trabalha. Na verdade, ele só tem esse instrumento aqui disponível. Tá? Mas tem alguns, quando a gente for abrir, por exemplo, o Cibers, ele tem um instrumento que é um imagiador que é de mais alta resolução, ou um imagiador específico para termal. Né? E aí eu vou escolher qual imagiador eu quero trabalhar. Tá? Basicamente, para o Landsat 5 é esse TM. Né? Para o Cibers 2, vamos ver, lá, é o CCD, que esse equivale ao nosso TM, só que no caso do Cibers a resolução é de 20 metros. E aí eu tenho o de campo amplo e o RM que eu não lembro agora. Mas aí a gente teria que ver, né, esse sensor, que tipo de imagem ele me dá, qual a resolução que ele me dá, qual a banda, né, qual o comprimento espectral que ele está me refletindo. Então é claro que tem um instrumento específico para cada estudo que eu vou fazer. Mas para nós que vamos trabalhar, pelo menos a princípio, com uso e ocupação do solo, se for trabalhar com o Cibers 2, é esse CCD. Tanto o Cibers 2 como o Cibers 2B, ele também vai ter aqui o CCD. Tá? E se for trabalhar com o Landsat, né, é o TM, ou às vezes se for o Landsat 7, acho que ele tem o TM+, aqui, ETM. Tá? Mas é o mesmo sensor. Tudo bem? Então a primeira coisa, escolher o satélite, ver aqui o instrumento, sensor. Tem o período de busca. É claro que nem todos os satélites têm um período tão completo, mas se você quiser pesquisar por período, estou procurando imagens para esse período específico. Você insere aqui, senão ele vai puxar desde a primeira imagem até o último período que ele tem, 73 a 2020. Aqui cobertura de nuvens, né? Geralmente eu não coloco nada aqui e deixo que eu mesmo seleciono. Um dos grandes problemas que vocês podem ter quando for trabalhar com imagem ou pesquisar imagens, dependendo do período, você vai ter muita nuvem em cima, né, da área que você tem interesse. Então aqui você pode fazer já uma filtragem. Né? Então você determina aqui, cobertura de nuvens. Eu quero só que mostra é, zero, né? Nada de nuvem. Então ele só vai limitar, mostrar as imagens que não tem nada, né? Não tem nada de captado de nuvem. E aí você pensa os quadrantes como se fosse a minha imagem fosse isso daqui, né? Dentro dessa minha imagem, no canto superior esquerdo, quanto por cento máximo de cobertura de nuvens é admissível, né? Na parte inferior esquerda, quanto de nuvem é admissível. Então você pode fazer isso. Mas eu vou deixar sem a princípio para a gente ver como é que tem imagens que tem muitas nuvens. Ah, Geralmente, a minha busca eu não faço digitando aqui a data ou órbita. Eu sempre trabalho de uma maneira mais simples, buscando pelo nome do município que eu quero. Então, se eu sei o município, né, ele já vai buscar e provavelmente, conforme ele for mostrando para a gente, vai dar para ver imagens que estão, né, ao lado da minha área de estudo. Então, se eu quero a imagem do lado, eu também posso pegar. Se eu quero a imagem que está mais acima ou mais abaixo, sem problema. Né? Então, a busca mais simples é por aqui. Então, você coloca aí o país, né? O estado. Então, no caso aqui, vou pegar o exemplo da nossa região aqui, tá? De Ilha Solteira. Ilha Solteira. E venho aqui executar. Será que não vai abrir? Ah lá, abriu. Ele vai abrir essa janelinha aqui. Então, você pode dar um clique em cima do nome do município.
ele vai abrir essa janelinha, tá? E nessa janelinha ele vai estar mostrando aqui, ó, que ele é solteira, né? Se você ver essa linha que está passando bem no meio aqui, né? É uma cena, né? Uma cena. Para mim acessar qualquer uma dessas cenas, você pode ver que aqui no caso, ilha solteira, ela vai estar basicamente dividida. Eu vou ter uma imagem aqui e outra imagem aqui. Eu vou tentar diminuir o zoom para ver como é que fica, se dá para ver melhor essa divisão das cenas. Que aqui no caso ele não acabou não mostrando para mim os quadrantes aqui. Vamos colocar aqui, aumentar o zoom para ver se... provavelmente vou ter que fazer uma nova, atualizar aqui. Isso é do computador, tá gente? Mas é normal. Então vamos lá novamente. Tá? Eu queria mostrar para vocês que cada uma desse recorte aqui é uma cena, né? É uma imagem, tá? Mas parece que se eu diminuir o zoom aqui, ele não vai dar certo. Bom, mas eu vou ter, se a minha área for essa de estudo, eu vou trabalhar com duas imagens Landsat, né? Esse é um dos piores cenários que a gente queria, né? O ideal seria que a gente tivesse uma imagem só e a nossa área de interesse estivesse toda dentro, porque eu faria um único processo de importação, tá? Então, quando algum de vocês forem fazer um trabalho e dependendo do satélite que vocês forem trabalhar, ele tiver assim, vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque vocês vão ter que trabalhar com duas imagens, né? Um conjunto de duas imagens. Tá legal? Tanto é o exercício que vocês vão fazer, tem um exemplo desse aí. Outra coisa também importante saber é que dependendo do satélite, né, essas faixas de imaginamento são diferentes. Tá? Por exemplo, para o Sibers, que é uma resolução um pouco melhor, de 20 metros, ele vai imaginar uma área um pouco menor. E talvez a área de limite de uma órbita para outra não é exatamente nesse ponto. Então, às vezes, dependendo da imagem que eu estou trabalhando, eu consigo pegar a minha área inteira de interesse ou não. Tá? Então, no caso aqui, eu vou acessar a imagem desse, né, que corresponde a esse lado aqui. É nessa estrelinha aqui, ó, onde o dedinho está mostrando ali. Ó, tá? Se eu quisesse a imagem do outro lado, é só vir aqui nessa outra estrelinha. Tá? Então, acessa. Vamos ver se ele vai abrir aqui. Beleza, olha lá, listou todas as imagens. Eu tenho aqui, vamos lá para a última, só para mim ver a primeira que eu tenho, de 1984, né, de abril. Tá certo que é uma imagem inútil, só tem nuvem, mas ela está ali. Tá? E a última do Landsat 5 é do mês 11 de 2011, novembro. Tá? Então vocês observem aí, né, com exceção, é claro, de alguns meses no meio do ano, mas geralmente chega ali novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, eu vou ter imagens com grande quantidade de nuvens, né? Então observe essa primeira, segunda, tudo isso aqui branco é nuvens. Aí começa a chegar aqui, ó, né? Mês 9, agosto é muito bom, junho, julho, né? Tá vendo? E aí eu tenho as imagens né, sem nuvens, né? Tá vendo a questão do quadrante? Então, dependendo da área que eu quero, às vezes a quantidade de nuvem que tem não vai prejudicar em nada. Então, por isso que eu já não limito aqui. Eu deixo para que eu escolha qual imagem. Bom, então digamos que você esteja analisando, né? E aí, de repente, eu quero essa imagem aqui, né? Do mês 6. Eu venho nela aqui e coloco ela no carrinho, tá? Assim que eu colocar no carrinho, ela já foi para lá. Então, aqui o mercado é livre. Você vai selecionando o conjunto de imagens que você quiser e vai jogando no carrinho. Quando você vem aqui no carrinho, ela vai estar lá, tá? Vai estar falando aqui da data, né, a órbita ponto, que é justamente aquele caminho que ela está passando ali, fotografando. Quando, tendo em vista que agora você já sabe a órbita ponto, você pode fazer a pesquisa aqui, ó, por órbita ponto, já inserindo as informações, né, exatas. Para fechar o pedido aqui, é só eu dar prosseguir. Tá? Vamos ver aqui se ele vai aceitar. Será que foi? Beleza. Seu pedido será atendido. Perfeito. Eu vou receber um e-mail, tá?
o e-mail que ficou cadastrado no portal do INPE, tá? E aí, através desse link que eu vou receber no e-mail, eu vou poder baixar as imagens. Vamos ver se vai chegar aqui no meu e-mail. Provavelmente vai demorar um pouco mais. Bom, mas até lá a aula continua. Então, você recebendo esse link dentro do seu e-mail, você pode acessar e você vai ter todos os conjuntos, né, todas as bandas dessas imagens lá para você baixar. Para esse satélite aqui, você provavelmente vai vir a banda 1, que é do azul, a banda 2 do verde, a banda 3 do vermelho, a banda 4 infravermelho próximo, a banda 5 infravermelho médio, mas basicamente a gente vai trabalhar com a banda 1, 2, 3 e a 4. Né? Mas você vai receber o link de todos o conjunto ah, de bandas que corresponde a esse satélite. Legal? Então não tem muito erro. Vamos ver se já chegou aqui. Se não chegou, a gente vai dar prosseguimento para as outras atividades. Bom, está demorando aqui, mas eles vão enviar o link para vocês. Tá? E o procedimento seria o mesmo. Se eu quisesse uma imagem do Cibers 2, aqui no caso eu vou selecionar o sensor CCD, que é o mesmo, corresponde, né, aproximado a esse do Landsat, ao TM. Aqui já está país, Brasil, Ilha Solteira, estado, e vou executar novamente a busca. Ele vai listar novamente. Ó, percebam agora que as áreas imageadas estão um pouco diferentes, né, da anterior, porque o satélite é outro, né, as características são outras. Para me acessar, do mesmo modo, né, eu venho aqui na estrelinha e eu vou ver o conjunto de imagens que eu tenho ali. Olha lá. Nesse caso aqui, a mais atual é de 2008 e a mais antiga aqui do Cibers 2 é de 2004. Tá? Então ele também nesse caso, teve uma vida útil mais curta, mas as imagens estão ali. E isso serve para qualquer tipo de satélite que você tenha lá. Tá? Só fazer esse sistema de busca, selecionar a sua imagem, jogar no carrinho e fechar o pedido, que você vai receber o e-mail para você baixar. Tá? Eu havia dito aqui, quando você entrar nesse site, se você entrar no Cibers 4 ou no Landsat 8, que são os satélites mais recentes, ele vai para um outro portal. Vamos ver se vai funcionar aqui. Ó. Lá, ele está avisando que precisa ser aberto uma nova janela, então não tem problema. Tá? Ele está abrindo aqui. Eu não sei porque eles fizeram essa divisão, tá? Mas o sistema de busca é o mesmo, o cadastro é o mesmo, a senha vai ser a mesma. Tá? Tanto é que aqui no carrinho ele está marcando a minha última imagem que eu peguei. Tá vendo? Então, se vocês quiserem vir direto para cá e fazer o sistema de busca aqui, sem problema. Tá? Então, na pesquisa, eu venho aqui em parâmetros básicos. Né? O sistema de busca é o mesmo. Né? Então, tem aqui os satélites de interesse. Tá? Aqui no caso, a gente estava trabalhando com o Cibers 4. Vamos ver. O Cibers, gente, só mencionando, porque trabalha bastante com o Cibers? Porque o Cibers ele é um satélite brasileiro. Né? Esse Cibers é China, Brasil Enhanced Resources Satellite. Né? Já está na nossa quarta versão. E é uma parceria, né, entre China e Brasil. Na verdade, a China faz os foguetes que transportam os satélites, né, e o Brasil é responsável pelos satélites e os sensores. Tá? O Cibers 4 ele vai ter sensores diferentes. Né? Ele é o mais moderno da série Cibers, né? Ele tem algumas características diferentes. Aquele sensor CCD, que é o de resolução de 20 metros, que a gente está trabalhado, ele é o similar a esse MUX. Tá? Vocês vão aprender isso com mais detalhe na parte de sensoriamento remoto e depois quando a gente for conhecer um pouco mais dos satélites. Mas é só pegar o satélite, Cibers 4, ver as características de cada sensor e você vai ter a imagem que te interessa. Tá? Então vamos selecionar aqui só para vocês verem como que é o sistema de busca. Tá? Início e fim também, o período de busca. Né? Ele já vai puxar aqui o início das imagens Cibers e até o presente momento.
a não ser que você queira filtrar por uma data mais recente. Quadrante de nuvens também é a mesma coisa, né? Vou deixar sempre em branco, a não ser que vocês queiram limitar. Eu não vou fazer a busca por órbita ponto, então não preciso preencher isso aqui. Eu vou buscar por município, que é mais fácil para mim. Então digita lá o país, né? Estado de São Paulo e aqui o município. Ilha, ele já vai buscar aqui, ó, já vai limitando para mim, Ilha Solteira. Tá vendo? Aqui ele já vai trazer numa sequência todas as imagens. Então aqui é a mais recente, dia 3/4, olha só, da semana, fresquinha a imagem, né? E aí eu vou ter, né, imagens mais antigas, só procurar a imagem que te interessa. Do mesmo jeito, a diferença é que aqui eu consigo até visualizar onde que ela está no mapa. Acho que é o olhinho aqui, vamos ver se é esse. Ele deu um zoom na área, ele está carregando. A luzinha está piscando aqui, ele está carregando. A minha internet está um pouco ruim, mas quando eu faço isso, ele mostra, né, aonde que está isso. Olha lá, onde que está a cobertura da minha imagem. Para me ver, para eu ver se ela cobre a área do meu interesse, né, e dá até para ver aqui onde tem um pouco mais de concentração de nuvens ou não. Né? Se eu quiser tirar daqui, né, só desabilitar. Para fazer a compra, o processo é o mesmo. Põe aqui no carrinho, né? Ela já está lá no carrinho, ó, tá? Aí eu venho aqui, prosseguir, ele vai fechar, né? Como se fosse a compra, né? Ele vai fechar a compra para mim. E aí eu vou receber essa minha imagem, os links para mim baixar essa imagem diretamente no meu e-mail. Lembrando que quando vocês baixarem essas imagens, elas viram todas compactadas, tá? A imagem é sempre o arquivo maior, ela vem no formato TIFF, tá, gente? Só informando para vocês. Fechou o pedido, beleza, tá? Gratuito, sem custo nenhum, né? Hoje é assim, eu sou da época quando eu comecei a trabalhar com esse tipo de informação, não tinha nada gratuito, né? Era tudo, todas as imagens que a gente tinha era alguma entidade que tinha comprado, alguma faculdade que tinha adquirido, nada gratuito como a gente tem hoje, tá? Bom, meu sistema de internet está muito demorando, mas uma hora vai chegar. Aqui, ó. Eu acho que eu estava indo no e-mail errado. É no e-mail da faculdade. Está aqui, ó. Tá vendo? Então eu cheguei, recebi o meu pedido, tá? Olha lá, das imagens Cibers 4, que foi a última que eu acabei de fazer. Tá vendo as características das bandas? Eu não baixei todas, eu só baixei da Mux, mas ó, aí tem aqui os comprimentos de onda. Então vai vir a do azul, do verde, do vermelho e o infravermelho próximo, né? Near Infrared, tá? Mas se eu tiver interesse nas outros conjuntos, né, de sensores, olha lá, eu posso também fazer o pedido do mesmo jeito, sem problema nenhum. Então, o negócio é vir no link, tá, ó, eu acesso o link aqui, e aí eu baixo todas as imagens. Pode observar que tem até as imagens iniciais do pedido que eu fiz anterior. Né, a do Landsat 5 está aqui, e a do Cibers está aqui. Então eu vou baixando essas que estão todas zipadas. 5, 6, 7, 8, que no caso corresponde a azul, vermelho e infravermelho para o Landsat ou para o satélite Cibers. E para o Landsat, né, banda 1, 2 e 3, que é do azul, verde e vermelho, infravermelho próximo, infravermelho médio. Acho que a banda 6 é o infravermelho distante, que na verdade a gente também conhece por termal. Né? E a banda 7, que é uma banda pancromática, se eu não estou enganado. Tá? Então é só clicar aqui e ele vai começar a fazer o download. Beleza? Sem problema nenhum. Um outro site que eu ia mostrar para vocês, né, já para a gente finalizar, para não se estender muito, é o do Serviço Geológico Americano. Tá? Você pode digitar o SGS Earth Explorer. Tá? É do Serviço Geológico Americano. Você vai precisar ter um cadastro lá também. Tá? E assim de você ter feito o cadastro e confirmado esse cadastro, você vai ter acesso, ao meu ponto de vista, a um dos maiores bancos de dados de imagem. Não é só imagem de satélite, dados de radar, dados de
inúmeras outras pesquisas, tá? Eu não sei se eu me lembro muito bem como que é o sistema de busca aqui, tá? Mas ele é bem mais interativo, né? Ele vai trabalhar aqui com base no meu mapinha, né? Que está aqui na lateral, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer eu preciso saber qual é a minha área de interesse, né? Então aqui é o mesmo sistema do Google Earth. Você dá um zoom na sua área de interesse ali, mais ou menos. Observe que eu só estou arrastando, tá? A partir do momento que eu começar a fazer alguns cliques aqui, ele vai delimitar uma área para mim, tá? Tá vendo que aqui ele está definido aqui como sendo um polígono que eu vou pegar, tá? Então vamos lá. A nossa área é mais ou menos essa aqui. Eu vou fazer o seguinte, vou dar um clique, só que eu não vou arrastar, senão ele vai entender, ó, que eu estou arrastando. Eu vou simplesmente dar um clique. Olha lá, ele marcou um ponto. Eu venho aqui para baixo, outro clique, aqui outro clique e aqui outro clique. Então ele definiu aqui uma área e todo tipo de imagem que eu estiver pesquisando que, né, cobre essa área, ele vai mostrar para mim, tá? Então nessa primeira página é só isso aqui que eu vou executar. Depois eu passo para essa outra aba aqui, ó, tá? Aqui é os critérios de busca e aqui são as informações que eu vou pedir para ele procurar. E aí tem uma série de informações, ó. Se eu entrar aqui na série Landsat, né, vai aparecer uma coleção imensa de materiais relacionados com Landsat, né? Que esse Landsat Legacy, eu vou ter o Landsat primeiro, de 84, eu vou ter informações pancromáticas, mas aí você fala, poxa, no outro sistema não é mais fácil de busca no INPE? Realmente é, pelo menos para isso. Porém, aqui você tem imagens que você não vai encontrar lá no portal do INPE. E quando eu estou dizendo imagem, não quer dizer do mesmo satélite, quer dizer que aqui existem satélites que lá no site do INPE não tem. Aqui tem um satélite muito bom que a gente está trabalhando muito, que é o satélite Sentinel. O Sentinel ele tem trabalha com os comprimentos de ondas muito próximos do Landsat, porém a resolução dele é de 10 metros, tá? 10 por 10 cada pixel, ou seja, cada pixel dele corresponde aí a 100 metros quadrados de área, né? Se você for comparar com o Sibers, por exemplo, que é 400 metros quadrados, e o Landsat 900 metros quadrados. Então, em termos de resolução espacial, é muito mais detalhado, tá? Então, geralmente eu entro aqui só para baixar imagens do Sentinel, tá? Olha ele aqui, ó, tá? É o Sentinel-2, tá? Vamos fazer ver o que ele mostra aqui em termos de busca, tá? Pode dar OK. Então, eu já selecionei o satélite que eu quero, né, que ele avalie para mim. E aí tem uma série de outras informações, só que a gente não vai pegar todas. A ideia é mostrar um funcionamento disso aqui. Assim que eu seleciono o satélite que eu quero, eu venho aqui em resultados, tá? E aí ele vai trazer tudo aqui para mim, né, da minha área. Como eu fiz uma seleção, então tudo que tocar aqui dentro ele vai mostrar. Então de repente eu tenho uma imagem que pega só um pedaço, então ele vai jogar ali também. Então tem que ficar atento se a imagem que está ali cobre toda a minha área de interesse, tá? Então ó, essa primeira aqui, que é a mais recente, acho que é a mais recente, é do dia 2 de abril, né? Exato, tá? Então vocês veem que a gente vai ter imagens recentes, né? Fresquinhas, só pegar e baixar. Ah, eu acho que se eu clicar aqui nessa imagem, ela vai mostrar aqui para mim isso, a área de cobertura, tá vendo? Então, dependendo da minha área que eu quero, digamos que fosse toda essa área aqui, eu precisaria da imagem do lado aqui também. Ela deve estar aqui, tá? Ah, mas aqui ele permite mostrar onde que está a cobertura dessa imagem se eu baixar ela. Vamos ver essa do lado aqui. Tá vendo? Então eu consigo ver a cobertura, se eu precisar baixar mais de uma, sem problema. O sistema de baixar aqui, você vem aqui nesse opções de download, tá? Aqui não vai aparecer para mim a opção geral, que é esse maior aqui, porque eu tenho que fazer o login. Não sei se está salvo aqui na minha área de trabalho o meu login. Vamos ver se está salvo. Isso é bom, já deixo tudo salvo porque depois eu não lembro de nada.
Ok, beleza, agora vai dar. Então, quando eu estiver logado, quando eu vier aqui nesse download, ele vai aparecer aqui para mim, ó. É só clicar, ele vai começar a baixar. O problema não, a questão é que o tamanho das imagens, dependendo do satélite, principalmente esse que tem altíssima resolução, ou o Landsat 8 que também vem um conjunto de imagens muito grande, você vai ter algumas dificuldades em relação ao tamanho, né? Então, seu sistema não pode cair, é importante que você tenha uma internet muito, né, muito boa, tá? Mas é simples, eu fazer o download aqui, ele já vai começar a salvar no formato né, zipado aí para você dentro de uma pasta, da pastinha downloads. Depois é só ir lá descompactar e você vai utilizar essa imagem, tá? Tudo bem? Então são dois sites que eu recomendo para vocês baixarem esse conjunto de imagens, né? Esse do SGS aqui, ele tem um conjunto de informação muito legal, né? Dependendo para o que você for trabalhar, você vai achar tudo aqui. Você tem, apesar que eu, para o Landsat 8, eu prefiro, né, iria preferir usar esse aqui, ó, né? O, o, o site do INPE. Deixa eu ver aqui se ele tem o Landsat 8. Tem. Né? Por que eu usaria para baixar a imagem do Landsat 8 nesse site aqui do INPE? Porque quando eu baixar, quando eu fizer a compra, eu vou receber o meu pedido da mesma forma que eu recebi aqui, ó, né, dos outros que eu fiz a compra. E aí eu baixo só as bandas que me interessam. Tá? O Landsat 8 ele tem acho que 12 bandas, das quais vocês vão usar 5 apenas. Então eu só baixo as que me interessam, que se eu não estou enganado aqui no comprimento de ondas de bandas visíveis, a 2, a 3, a 4 e a 8, se eu não me engano. Né? Então é muito mais fácil a gente fazer o download da imagem Landsat 8, que é o satélite Landsat mais atual, também tem imagem fresquinha, sem ter que baixar aquele conjunto de imagem que vai dar provavelmente quase 1 GB. Né? Se eu baixar as 4 bandas que me interessam, eu vou ter uns 200 MB de informação para baixar. É muito mais vantagem. Tá? Então são esses dois sites aí que eu recomendo, né? Tanto do Earth Explorer quanto o do INPE, onde a gente pode acessar essas imagens. Né? Então eu já recomendo que vocês, quem não tem um cadastro lá no Serviço Geológico Americano, faça. Né? Tente pesquisar algumas informações, baixe algumas imagens só para ver qual é o funcionamento. E também no site do INPE. Tá? Aqueles de vocês que já têm a área definida, que vão trabalhar com imagem, já sabe o que é, o período que é, faça o cadastro no INPE e já podem ir baixando as imagens. Tá? A princípio, as atividades que a gente propôs na videoaula devem ser feitas com as imagens que eu vou estar enviando para vocês, tá? Pelo Dropbox. Feito com base naquela, vocês podem criar um outro banco de dados para a área específica de vocês e fazerem para a área de vocês, com a imagem de vocês, sem problema nenhum. Lembrando que eu estou de plantão para auxiliar vocês com dúvidas, o que vocês precisarem. Beleza? Então a gente vai ficar por aqui, né? E que vocês deem continuidade aí nas próximas videoaulas. Beleza? Vamos ver aqui se eu consigo fechar. E acabou.